Quando eu voltei para o Museu Nacional, né? Voltei em 66 para o Museu Nacional, e um dia ele me apareceu na minha casa e fez essa proposta. Vim para a Universidade de Brasília recriar o Departamento de Ciências Sociais. Porque você sabe que em 65 a universidade desmoronou inteirinha. Você teve uma crise em função da Revolução, 13 professores foram demitidos, entre eles Eduardo Galvão, que foi o primeiro antropólogo da Universidade de Brasília, que voltou para o Museu Guerra, de onde ele veio, e 200 pediram demissão em sinal de protesto. Alguns depois me disseram que foi um pretexto para ir embora, porque eles não aguentavam a cidade, inclusive, porque não tinha nada, né? O Luiz Pereira foi um desses que me disse. E o Darcy, né, me tornou um factotum, né? Quer dizer, eu fazia as coisas, então eu substituí o Darcy na direção do museu, né, e era o auxiliar, né, do Darcy por excelência. E Darcy se movimentando, né? Naquela época, o Darcy era uma fera, como se diz, né? Ele era jovem, que idade tinha o Darcy? Ele devia ser, não tinha 40 anos, né? E o Darcy estava fazendo tudo para liderar a antropologia no Rio de Janeiro, que estava havendo um vazio. E efetivamente conseguiu, ele se mexia tudo isso. Então, mas quem ficava trabalhando lá mais, realmente era eu. Claro que sob a orientação do Darcy, que tinha uma visão muito boa da política indigenista. Então vocês vejam que os nossos trabalhos só podiam fazer sentido em conexão com a política indigenista e o interesse que nós tínhamos nas relações entre índios e brancos, né? Que era a relação realmente em que o SPI, né, o Serviço de Proteção dos Índios, atuava. Claro que eu saí do Serviço de Índios em 1958, em janeiro, e fui para o Museu Nacional, né? Aí entrei na universidade, comecei a trabalhar, porque o museu pertencia, na época, à Universidade do Brasil. Então comecei a dar cursos, aquelas coisas. A história é mais ou menos a seguinte. No Museu Nacional, quando o Roberto Cardoso deu o seu curso de 1961, participei de 62, 61, ele contratou como interino depois, o museu contratou como interino 2 participantes do curso, que foram Roberto da Mata e Roque Laraia. Contratou como antropólogos interinos. Aí, em 69, o Roque da Mata, o Roque Laraia foi convidado para vir para Brasília. E ele queria chamar mais um. Aí eu ofereci. Eu ofereci para vir com ele. Ele aceitou e eu vim, então, em 69 para cá. Então chegamos juntos aqui, em 69. E começamos. Foi assim. No meu caso, do Darcy, da dinâmica do serviço de índios, porque a gente tinha outras funções. Passava o dia recebendo processos, o que foi muito importante. Você vê, um rapaz, né, que vivia pensando em Paris, estudar filosofia, né, o lugar de referência era a filosofia francesa, sobretudo no meu caso, porque nessa época nós tínhamos professores só franceses, era a mission française, né? Tanto assim que no primeiro ano você entra, os cursos em francês, você tem que se virar para fazer exame de francês. Uma coisa é fazer exame de francês e outra coisa você ouvir e acabar falando, né? E então o primeiro ano era um ano quase de ajustamento que você fazia na própria universidade. Então a missão francesa ficou assim no Brasil vários anos, né? E eu sou talvez a terceira geração produto da missão francesa, né? Então eu estou contando isso porque você vê que você tinha os seus interesses e o seu horizonte de trabalho era um horizonte europeu continental, muito francês, gente não lia inglês. Eu fui ler inglês quando comecei a trabalhar em antropologia, né? Então eu tive que começar a ler, e na minha geração, a língua que se falava mais no Brasil, claro, a língua estrangeira que tinha mais, né, interesse era o francês, né? Então vocês vejam que a faculdade de filosofia eu estudei na USP,
Então, um jovem que sai da faculdade de filosofia, formado em filosofia, e vai trabalhar em antropologia, e a minha, quando o Darcy me convidou, eu falei, ó, Darcy, eu trabalho em filosofia. Para mim, um índio é um índio imaginário, evidentemente, mas que eu li nos trabalhos do Florestan Fernandes, que foi meu professor, não é? Que eram os Tupinambá, que já nem existiam os Tupinambá, era um material quinhentista e seiscentista. Então, era um índio puramente livresco, apesar dos excelentes trabalhos do Florestan. A Organização Social dos Tupinambá, a tese de mestrado dele, e a função social da guerra da sociedade entre os Tupinambá, que foi a tese de doutorado do Florestan. E eu, enquanto aluno do Florestan também, porque eu, enquanto era aluno de filosofia, né, eu me interessava em sociologia. E o Florestan, eu fiz especialização em sociologia. E com o Florestan, aí trabalhando mais em epistemologia, que é outra história, mas que não interessa contar aqui. Mas o que eu quero mostrar é que o Darcy me convenceu, eu disse, não, Roberto, você fica comigo no Museu do Índio, só lendo. Né? E eu acreditei, né? Conversa do Darcy. Claro que eu fiquei lendo tudo isso, mas eu fiquei trabalhando como um mouro, né? Inclusive, mas foi bom, porque eu passei a ver o índio de carne e osso. O índio já não era mais, o índio apenas era no livro. Era o índio, como ele se comportava nas diferentes latitudes do Brasil. Então, ainda acabei a tese aqui e defendi a tese em 1970, na USP. Era diferente também o doutorado, né? Eu me lembro, nos anos 60, em algum momento dos anos 60, que o Roberto Cardoso dizia que o pessoal da USP de São Paulo era livresco. O negócio era fazer pesquisa. Aí, certamente, Roberto Cardoso começou a se dar conta que ele tinha que fazer o doutorado. Então, ele fez o doutorado dele, em 1964, parece. Uma vez feito o doutorado, ele passou a cobrar o doutorado da gente. Aí, temos que formalizar nossa situação. Então, eu fui a São Paulo me inscrever para o doutorado na Secretaria da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na época, né? Na Rua Maria Antônia, parece que ainda era, não me lembro mais. Acho que era na Rua Maria Antônia. E então eu tive uma recomendação do secretário da faculdade, que foi simplesmente o seguinte: esse é o doutorado. Você não pode defender a tese antes de 2 anos. Quer dizer, ou seja, venha aqui com a tese, daqui a 2 anos e defenda. Agora, havia também um sinal. Aí eu me inscrevi com o professor Egon Schaden, mas o professor Egon Schaden se aposentou e me recomendou que eu ficasse com o professor João Batista Borges Pereira. Isso em 69. Criamos um departamento de ciências sociais, criamos um curso de ciências sociais. Não tinha curso. Antigamente, o departamento que existia era para dar aula para os outros cursos, para administração, para economia, mas não tinha um curso de ciências sociais. E descobrimos que tinha um grupo de alunos represados que estavam fazendo outras coisas, mas que queriam fazer ciências sociais. Um deles vocês conhecem, que escreve todo mês, toda semana na Veja, Sérgio Abranches. Então, criamos um curso de ciências sociais em 69. Mas eu descobri naquela época que minha experiência no museu não era uma experiência de graduação, o museu não tinha graduação. Eu tinha pós-graduação. Eu descobri que um curso de ciências sociais dependia muito mais de professor de sociologia, política, do que antropologia. Então eu iniciei contratando mais gente. Eu e o Melar davam conta da antropologia, mas precisava muita gente de sociologia, política. Tanto é que em 70 já foi possível criar o mestrado de sociologia. Agora em 72, e aí o Roberto estava interessado em sair do museu, porque fizeram um enquadramento lá, pegaram um bando de gente incompetente, puseram como titular, ele colocou junto. Então, em 72, convidei o Roberto para vir.
ele veio trazendo o Clasius e eu. Aí criamos um grupo que foi capaz de, além de atender a graduação, dar a pós-graduação. Né? Então foi um negócio assim meio paradoxal, porque numa época em que a ditadura perseguia as ciências sociais, né? Perseguia principalmente a sociologia. A antropologia nunca foi realmente perseguida, porque os militares sempre achavam que a gente mexia com ossos, com paleontologia, com isso. Tanto é que, se você vê o número de sociólogos que foram caçados, aposentados, você pega assim, Florestan, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, é um número enorme. Antropologia, Darcy Ribeiro não foi porque era antropólogo. Ele teve que exilar e foi aposentado porque ele era o chefe da Casa Civil do João Goulart. Ele era o Zé Dirceu do João Goulart. Né? Então, você pode pegar uns 3 ou 4 antropólogos, assim, a Maria Andréa Loyola. Também. Né? Também, porque aí a história do PP Gás é mais ou menos... Ou seja, primeiro o Roberto Cardoso, ele dava esses cursos de especialização, mas ele viu que a coisa caminhava, a legislação brasileira caminhava na exigência de pós-graduação, etc. Então ele criou o curso de pós-graduação no Museu Nacional em 1968, né? Com verba da Fundação Ford, né? E os primeiros professores de 68 foram meio caçados a laço, né? Havia outro professor que podia dar curso, né? Doutorado não, de mestrado, né? No Museu Nacional. E quando ele se transferiu para cá em 1972, então ele resolveu também ver se criava o curso de mestrado aqui. Então o curso de mestrado de 72 é quase uma cópia, inicialmente, né? Hoje não tanto, mas é quase uma cópia do curso do Museu Nacional. Inclusive nas primeiras, haviam as coisas que não se faz mais hoje, né? Quer dizer, não só vinham candidatos aqui para prestar o exame de seleção, como que saíam também professores daqui para aplicar o exame de seleção em outros lugares. Roberto Cardoso ia ao Ceará aplicar o exame de seleção. Né? E havia também um acordo com o Museu Nacional de que pessoas que ultrapassassem lá o número de vagas, né, oferecidas pelo Museu Nacional, mas que tivessem sido bem classificadas no exame lá, podiam ser aceitas aqui. Né? E assim também algumas pessoas vieram de lá para cá. Né? Então, a princípio, o exame de seleção foi mais ou menos assim. Né? E aos poucos, então, se foi formando o corpo docente daqui. Agora, de certa forma, né, a gente trouxe para cá o ethos do Museu Nacional, que todo mundo tinha passado, de certa maneira, para o Museu Nacional. O Museu Nacional foi o primeiro programa formal, dentro das novas regras de mestrado em antropologia. É uma coisa meio complicada pelo seguinte, porque a USP já dava mestrado, e a USP já dava doutorado. Desde o início dos anos 50. Mas era um mestrado quase tutorial. O doutorado, eu fiz doutorado com o Florestan Fernandes. O que consistia o doutorado? Você fazia duas teses menores e uma tese maior. Não tinha curso, nada. Limitação. Era um modelo que eles copiaram da França. Né? Tanto é que a USP foi a que mais custou se adaptar ao sistema moderno de pós-graduação que foi criado pela portaria Sucupira em 1965. A qualidade, etc., do curso já começou assim com um bom nome, né? Que era o Roberto Cardoso. Roberto Cardoso de Oliveira, do Museu Nacional para cá. E depois já começou também com a incorporação de professores que
tinham um concurso de antropologia. O Cida Ramos veio, né, no tempo em que foi criado o mestrado, o Klaes Gortman veio com o concurso no exterior, veio a Mireia, né, Mireia Soares, enfim, várias pessoas que já tinham uma boa formação. E com isso, então, o departamento houve menos dificuldade em se formar o departamento, não era ainda o departamento de antropologia, mas o grupo de antropologia que dava o curso de mestrado e depois também de doutorado, houve menos dificuldade em se formar o curso aqui do que no Museu Nacional. O Museu Nacional demorou mais a formar um corpo docente, né? Porque havia pouca gente na época. Aqui já tinha um pouco mais. Aí o departamento cresceu, o mestrado cresceu. A gente conseguiu fazer uma coisa bem diversificada, né? Que eu sempre achava, na época que eu fui diretor do Instituto de Ciências Humanas, 6 anos. Né? Eu entrei para substituir uma pessoa que não cumpriu o mandato todo, depois ele tive mais um mandato de 4 anos. Eu sempre achava o seguinte: um departamento tem que ser diversificado. Não adianta você ter 10 professores que pensam iguais, exatamente iguais, fazem a mesma coisa. A riqueza do antropólogo tem essa mania, né? A diversidade. A riqueza do departamento é você ter pessoas que têm posições diferentes, orientações teóricas diferentes, que estudam objetos diferentes. Isso a gente conseguiu. Né? De tal forma que é um departamento que começou basicamente com etnólogos, né? Hoje etnologia, tem 2 pessoas. Ótimo.